E a gente tem uma turma, né, no STF fechada, porque por 9 votos a 2, o STF decidiu manter a decisão do ministro Alexandre de Moraes de impor punições ao deputado federal Daniel Silveira. Apenas os ministros Nunes Marques e André Mendonça, indicados à corte pelo presidente Jair Bolsonaro, divergiram dos colegas, né, do Alexandre de Moraes. O julgamento foi realizado pelo plenário virtual do Supremo, ou seja, de forma remota. Fiuza, tá difícil, tem uma turminha de 9 ali, que decide o que é verdade, o que é mentira, cada um com a sua Constituição, e ficamos nós à mercê disso, Fiuza. Pois é, Lacombe, o STF a gente já sabe, né, o jogo que está fazendo. Agora, eu vejo como o grande vexame do momento a Câmara dos Deputados. Eu tenho, assim, a sensação de que essa decisão atual, agora, essa nota do deputado Arthur Lira, que eu acho que foi uma nota covarde, entregando um deputado, mais uma vez, eu tendo a achar a uma perseguição, né, do STF, e aqui não precisa fazer ressalva, que nós não concordamos com aquele discurso em vídeo do deputado Daniel Silveira, que ensejou aí essas ações. Nós estamos discutindo só a legalidade das ações que sucederam e que são absolutamente disparatadas. Eu tendo a achar pior, Lacombe, o contexto atual do que o da prisão. O da prisão foi uma vergonha absoluta, mas ali havia uma espécie de uma tentativa de criação de um escândalo, tinha a imagem do deputado Daniel Silveira sendo muito agressivo no seu linguajar, fez-se aquilo que se faz atualmente, que é você criar uma inflamação meio artificial, uma coisa de meio um cerco, e foi tudo errado, foi um vexame, mas eu acho que agora ainda é pior, porque aí decorreu um tempo, esse deputado ficou preso, ficou 8 meses preso, de forma ilegal, com pessoas acima de qualquer suspeita, como o jurista Ives Gandra, que se declara um respeitador e até um admirador do ministro Alexandre de Moraes, dizendo que aquilo ali, que aquele ato de decretação daquela prisão era um ato ilegal, dizendo que o ministro Alexandre de Moraes colocou a Lei de Segurança Nacional acima da Constituição, o que é gravíssimo. Então, tudo isso decorrido, volta à Câmara dos Deputados e comete a covardia 2.0, na pessoa do presidente Arthur Lira, que eu até diversas vezes tenho elogiado por sua postura em favor da agenda macroeconômica do país, sem ficar sabotando ali o governo federal, ao contrário do presidente do Senado, que tudo que ele pode, ele puxa o tapete da agenda do governo federal. Então, eu acho que fico à vontade para dizer que o deputado Arthur Lira cometeu um ato vergonhoso com aquela nota, porque naquela nota ele faz o oposto do que ele deveria fazer. Ele se dispensa de dizer que ali não haveria qualquer ambiente para discutir qualquer outra coisa, enquanto a Câmara dos Deputados, que ele preside, não se reunisse para apreciar as medidas cautelares, para discutir e votar se essas medidas cautelares tomadas pelo STF contra o deputado eram aceitáveis ou não. O presidente da Câmara não fez isso, ele se furtou a fazer isso, ele emitiu uma nota que, inclusive, fazia um juízo sobre um suposto uso midiático do plenário. Até agora eu não entendi. Você tem um deputado... Eu tenho esse trecho aqui, Fiuza, eu anotei esse trecho, o trecho dessa nota, porque foi exatamente o trecho que me deixou chocada. O presidente Lira fala o seguinte: não vamos cair na armadilha de tensionar o debate para dar palanque aos que buscam holofote. Isso é vergonhoso, né? Isso aí é uma... Eu peço aqui, né, que o deputado Arthur Lira compreenda que não se trata de uma tentativa de estigmatizá-lo,
mas a gente precisa dizer, a gente usa sinceridade aqui, isso é um ato covarde. Essa frase e o contexto daquela nota, né, é um ato covarde do presidente da Câmara dos Deputados. E por que eu dou essa ênfase? Porque deveria começar no parlamento e, nesse momento, na Câmara dos Deputados, o contraste a esses avanços de sinal do STF. Era o momento da Câmara, em vez de cair na tentação que aparentemente a Câmara cai, isso é o presidente da Câmara vocalizando o que parece ser aí a vontade aí da maioria. Entrega, pode buscar o deputado caricato, bolsonarista, prepotente, né? Quer dizer, criaram essa história. A gente sabe que um outro avalista, né? Entre aspas, avalistas no pior sentido, dos arrobos do STF, tem sido a imprensa, o consórcio da imprensa, que antigamente era a grande imprensa, que avaliza, né, com manchetes, como se isso fosse possível, todos esses avanços de sinais. Eles dizem assim, como se fosse uma história em quadrinho. Realmente o deputado Daniel Silveira é o mal encarnado, é um sujeito que tem que estar preso para a gente fazer uma higienização do fascismo no Planalto. É uma coisa meio assim. É essa a linha sempre. E a minha preocupação é que isso está prevalecendo. Né? Era o momento da Câmara dos Deputados parar e dizer: não transigimos, não conversamos um segundo a mais sobre qualquer pauta antes de apreciar as medidas cautelares que obrigam o uso da tornozeleira eletrônica. Essas medidas cautelares, elas são legais? Até onde a gente consegue observar, Lacombe, e ouvir aqueles que não estão aí fazendo a retórica carnavalesca, não encontramos a sustentação para essas medidas cautelares. A tornozeleira é porque o deputado está fazendo o quê? Não, ele ameaça a ordem democrática, quer dizer, desse jeitinho, com esse tipo de alegação virando materialidade de direito, aí a gente está realmente num regime autoritário, porque alegar, contar uma historinha, você pode fazer de 1000 maneiras. E aí era o momento da Câmara examinar. Eu acho que se fizesse um exame acurado e idôneo, ia chegar à conclusão de que as cautelares contra o deputado Daniel Silveira, que já ressalvamos aqui, não estamos falando do partido dele, não estamos falando do teor do discurso dele, estamos falando das ilegalidades, né, aparentes ilegalidades das medidas contra ele. E aí, se são ilegais, elas são uma afronta a toda a democracia. E a Câmara se furtou, se acovardou. Então, eu acho que, nesse momento, assim, me parece mais grave ainda do que o momento da prisão. A deputada, inclusive, apareceu dizendo: não, nós votamos a favor porque prometeram que ia ser uma semana de prisão. Essa premissa eu também não entendi. Então, passa a valer o flagrante perpétuo para uma semana de prisão? Passa a valer você atropelar a imunidade de um deputado para opiniões, palavras e votos, como diz a Constituição, para deixar ele uma semana preso? Eu também não entendi aquela postura da deputada, ou seja, nós aqui, os companheiros que acompanham o 4x4, e eu acho que a maioria da sociedade brasileira está perplexa, né, com a avacalhação institucional no Brasil. As regras foram para o espaço, é tudo ato de vontade, é tudo uma manchete que dá guarida. Vamos ver onde é que isso vai parar. E Fiuza, só para completar em relação a isso, Lacombe, rapidinho, claro. Porque a postura do presidente Lira também chamou a minha atenção, porque desde que ele assumiu, é notório que ele tem sido espécie de bombeiro. Ele vem atuando para acalmar os ânimos, ele é um apaziguador, ele vem tentando sempre, morde a sopra na nota, ele vem tentando, né, manter esse equilíbrio para poder ser uma ponte ali entre os poderes e tudo mais. Eu até entendo essa postura e cá entre nós, para um presidente da Câmara, talvez seja uma postura adequada quase sempre, né? O problema é exatamente o que o Fiuza chamou atenção aqui. Hoje é pior do que ontem. E é pior do que anteontem. Então, o problema do apaziguador é
é o que o Churchill já sabia. Eventualmente, né, ele está alimentando o tigre que vai devorá-lo. Ele está brincando de ser calmo e chamar para uma conversa aquele que já mostrou todos os dentes e todas as intenções de avançar. Então, o problema é esse. O problema é que não há mais como você distensionar esse ambiente com diálogo, com morde e assopra. Não dá. Já ficou muito depois do 7 de setembro. Se não ficou claro, né, vai ficar quando? Então, essa deputada, por exemplo, que votou pela prisão e se arrependeu, deve ser isso. Ela deve ter achado ali o seguinte, não, de repente ele quer os anéis, mas aí a gente fica com os dedos, ele faz uma promessa de soltar logo e fica por isso mesmo. Gente, se não estiver claro que não vai ser assim, se não estiver claro que toda hora que cederem, o outro lado só vai engolir mais e mais e mais da Constituição, já era, né? Tá ficando tarde demais, esse que é o ponto. Eu acho que já está tarde demais. Inclusive, o próprio presidente Reagan falava que com o terrorista não tem que negociar. Obviamente, não estou chamando o ministro Alexandre de Moraes de terrorista, embora o que ele vem fazendo contra a nação e com a nossa Constituição não deixa de ser um tipo de terrorismo. Eu gosto muito de trazer, Lacombe, o exemplo daqui de Los Angeles, do xerife do condado de Los Angeles, o xerife Villanueva, que lá na origem, há 2 anos, quando o governador democrata Gavin Newsom trancou tudo, fechou tudo, enquanto outros estados começaram a abrir, e a Califórnia totalmente trancada, fechada, bares, restaurantes, academias, todas assim, fechando o negócio mesmo, né? Sem possibilidade de retornar ao comércio. O xerife Villanueva, desde o começo, quando o governador Gavin Newsom disse: você tem que prender, você tem que multar se alguém não respeitar o lockdown. E já no começo, como Constantino mesmo falou, ele disse: não vou cumprir o seu decreto inconstitucional, o seu decreto é inconstitucional e eu, como homem da lei, não vou impor uma sanção que vem de um decreto inconstitucional. Ele, inclusive, falou numa entrevista: eu não tenho como um homem da lei, um xerife do condado de Los Angeles, impor uma multa ou uma prisão inconstitucional de um decreto inconstitucional e chegar em casa como pai e mandar o meu filho jurar a bandeira e obedecer à Constituição. Eu não tenho como fazer isso. E acabou ali. Essa premissa que o Gavin Newsom queria de prender aqueles que não obedecessem o lockdown, como o Constantino disse, morreu lá no início. Ele nem tentou mais uma vez impor isso nos condados, porque os xerifes disseram: opa, é isso. Então, no caso do deputado, eu acho que é preciso de um apoio popular grande, público, maciço, como nós aqui estamos dando, não ao deputado em si, porque ele disse A ou porque ele é do partido B. É preciso um apoio para nós salvarmos a nossa Constituição, que está sendo vilipendiada de uma maneira histórica. Eu acho que já chegamos num ponto que não tem mais como medirmos palavras. Vamos medir, vamos testar as águas. As águas já foram testadas e o barco está afundando. É preciso que o nosso Congresso entenda, né, que a perseguição não é especificamente ao Daniel Silveira. De certa forma, é uma perseguição a todo o Congresso Nacional. Desses 364 deputados que votaram pela manutenção da prisão do deputado Daniel Silveira em fevereiro do ano passado, agora muitos aparecem aí se dizendo arrependidos, pois, como escrevi na Gazeta do Povo, arrependam-se de verdade, né, porque eles poderiam realmente derrubar essas medidas cautelares inconstitucionais, ilegais do Alexandre de Moraes. Quanto ao Arthur Lira, né, dá para dizer o que dele? Dá para dizer que, por enquanto, ele está melhor que o Rodrigo Pacheco, mas isso não quer dizer que ele esteja bem. Ele está muito longe de ser o presidente da Câmara ideal, muito longe disso. E o Rodrigo Pacheco nem se fala, né? Mas agora que desistiu da pré-candidatura à presidência, quem sabe ele acorde para a vida.